Você também gasta mais de 12 horas por dia em frente a uma tela? Bom, eu tenho que te dizer que o seu cérebro está podre, mas tudo bem, porque você não está sozinho nessa. Essa condição afeta quase todos em volta de você, mas não é natural viver assim. E é possível reverter essa podridão de uma maneira simples, mas para isso eu quero te falar algumas coisas. Olha, eu acho que todo mundo hoje em dia, ou quase todo mundo, sofre de brain rot em algum nível. Essa é aquela sensação de cansaço mental que acontece quando você dorme pouco, come mal ou passa um longo período fazendo aquilo que todos nós fazemos todos os dias, ficar em frente às telas. É aquela sensação de estar preso no celular, assistindo um monte de conteúdo sem sentido e ao mesmo tempo você não consegue sair, não consegue desgrudar da tela. Mas tudo bem, porque mesmo que você esteja preso nesse ciclo ou presa nesse ciclo, você vai poder começar a aplicar o antídoto para esse buraco sem fim na sua vida assim que esse vídeo terminar. Mas para isso eu preciso que você siga um caminho de aprendizado, então assiste esse vídeo até o fim. O que você acha se eu colocar um vídeo de Subway Surfers aqui para o seu cérebro ter um pico de dopamina barata novamente? Não, chega, faz isso por você mesmo. Primeiro eu preciso te explicar o porquê os nossos cérebros estão podres. Olha, o nosso cérebro é mais ou menos como uma máquina, e como toda máquina, ela foi feita para um objetivo. O nosso cérebro foi cuidadosamente desenhado por Deus, ou pela evolução, da maneira que você preferir, para nos dar ferramentas para caçar, procriar, nos defender de perigos. Por exemplo, se eu faço um barulho como... você reativa a sua atenção imediatamente, porque barulhos agudos costumam ser emitidos na natureza por presas ou podem representar algum perigo. É o código básico que está programado em todos os cérebros, inclusive o seu. É o sistema operacional de todo animal. Mas cada animal tem uma particularidade. Alguns animais têm um cérebro preparado para um sentido mais desenvolvido, como a visão de uma águia ou a audição de um cachorro. Nós temos um cérebro grande, feito para pensar muito. Inclusive, os cientistas perceberam essa diferença e chamaram isso de índice de encefalização. Foi esse índice elevado que nos trouxe grandes vantagens na natureza. Por exemplo, um dos motivos desse cérebro ser grande é uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é mais complexa do que em outros animais. Essa é a área que nos dá a capacidade de planejar e prever consequências, tomar decisões morais, controlar impulsos, criar e manipular ideias abstratas, regular emoções e comportamentos sociais. Esse sistema é literalmente a principal diferença dos humanos para outros animais. Isso nos permitiu prosperar como sociedade porque aprendemos a nos ajudar e aprendemos a tomar decisões melhores que garantem a nossa sobrevivência como espécie. Mas o córtex pré-frontal também desempenha um papel muito importante no nosso sistema de recompensas. Se um animal, como o humano, tem uma capacidade de reconhecer padrões e controlar impulsos, o sistema de recompensas dele é diferente do de outros animais. Nos outros animais, o sistema não é muito elaborado, mas já garante sobrevivência. Se algo me dá prazer, eu faço. Se algo me causa dor, eu não faço. Isso estimula hábitos como alimentação, procriação e afasta o animal de situações perigosas. Como nós humanos conseguimos prever consequências, desenvolvemos um sistema mais complexo. Podemos não desejar algo que desejamos. Por exemplo, para qualquer animal o caminho é: se eu gosto de uma comida e vejo aquela comida, eu como ela. Mas para o humano pode ser: eu vejo uma comida, eu gosto dela, mas eu quero emagrecer. E eu sei que aquela comida não é muito saudável, é muito gordurosa. Então eu consigo calcular que no longo prazo ela vai me manter gordo. Então eu não como. É o que os filósofos chamam de desejo de segunda ordem. E esse foi o grande trunfo para evoluirmos como espécie. Então tudo ia bem com o ser humano desde a sua criação. Por conta da nossa inteligência e nosso sistema complexo, nós começamos a formar famílias, aldeias, civilizações, começamos a dominar outras espécies, construímos as pirâmides do Egito, a muralha da China, o Império Romano, levamos o homem para a Lua, até que em 2004 nós fizemos tudo. Porque em 2004 foi criado o Facebook, e o Facebook inaugurou entre os humanos um novo vício, o vício em redes sociais. Bom, é que apesar de termos um sistema de recompensas mais complexo,
e que nos permite não agirmos como meros animais, nós também ainda temos o sistema dos animais. Ou seja, às vezes nós agimos baseados no se algo me dá prazer, eu quero e eu quero mais. Por vezes, algumas experiências ligam esse sistema de uma maneira muito forte. Essas experiências dão uma desligada no sistema humano e nos colocam naquilo que nós chamamos de vício, que inclusive pode estar nos aproximando de riscos, roubando a nossa saúde. Mas, apesar do vício sempre ter existido e sempre ter sido um problema para nós como sociedade, a maioria dos vícios nunca afetou uma parcela muito grande da população por muito tempo. Até agora. Diferente dos vícios que acometem 5 a 10% da população, as redes sociais estão presentes na vida de 85% da população e grande parte já está muito viciada. Esse vício afeta todas as idades, classes sociais e regiões do mundo, tornando seu impacto social e psicológico gigantesco. E nem sempre foi assim. Nos anos 2000, as redes sociais surgiram como uma extensão natural da internet. Um lugar para encontrar amigos, reencontrar colegas de escola, compartilhar fotos de viagens. Com o tempo, as plataformas perceberam algo poderoso. Cada clique, cada curtida, cada comentário nosso era um sinal, um mapa do nosso comportamento. E esse mapa tinha muito valor. As redes sociais foram se tornando máquinas sofisticadas de atenção. Elas aprenderam a monetizar todos os dados que tinham sobre o nosso comportamento e aprenderam a manipular nosso comportamento para ficarmos cada vez mais presos. Os algoritmos entenderam não só o que gostamos, mas quando gostamos, quanto gostamos e o que faz a gente ficar só um pouquinho mais na rede social. As redes sociais se alimentam das nossas reações mais instintivas. Quando um conteúdo libera dopamina no meu cérebro, aquele hormônio do prazer, eu aumento o meu tempo de retenção na tela, de visualização. Eu não consigo deixar de ver. E se o meu tempo de retenção naquele vídeo é alto, o algoritmo me envia mais vídeos como aquele. Mas não o tempo todo. Isso poderia me saciar. Ele me envia os conteúdos que eu gosto apenas na frequência suficiente para eu ficar o maior tempo possível na frente da tela. As redes sociais tiraram a nossa autonomia para escolher aquilo que queríamos ver. A plataforma começou a reconhecer os nossos padrões e recomendar o que você não podia deixar de ver. Claro, por interesse dela. Cada notificação, cada like, cada vídeo recomendado é uma pequena dose de dopamina, é uma pequena dose de vício. O algoritmo aprende e com isso ele te prende ainda mais. Aí você interage de novo. Hoje as redes sociais são sistemas comportamentais que ajustam o próprio conteúdo com base em cada gesto seu. Os anunciantes pagam para ter um pequeno acesso a toda essa informação e aparecer no lugar e na hora certos, e o que era antes um lugar para encontrar amigos virou uma engenharia fina para capturar a sua atenção, minuto a minuto. É quase como se fosse uma droga inteligente. A frequência em que ela te dá picos de prazer não depende do seu uso, nem do seu cérebro, mas de um cálculo que leva em consideração todos os detalhes. O lugar e o horário que você está, seu consumo no último mês, no último dia, nos últimos minutos, seus interesses, seus padrões de comportamento, de compra, suas conexões e até os contatos do celular. Tudo dá uma pequena pista para te fisgar. Fato é que a inteligência desses algoritmos avançou tanto que o nosso cérebro não tem defesa contra isso. Por termos um cérebro refinado, criamos a tecnologia. E a tecnologia que criamos está detonando o nosso cérebro. O que acontece é que, apesar de conseguirmos aprender durante a vida, o nosso cérebro não alterou muito nos últimos milhares de anos. E o que é pior, ele está piorando. Pelo menos é isso que mostram esses estudos. Mas se as redes sociais são uma arma tão potente contra nós, o que nós podemos fazer? Bom, ninguém gasta seu precioso tempo, perde o seu bem mais valioso para uma pequena tela com vídeos bestas porque quer. Mas como sair disso? Como você pode se livrar desse prazer completamente destrutivo? A resposta é simples. Terrivelmente simples, ela está escondida em um conhecimento cultivado pelos homens, pelo menos desde a Grécia Antiga. Sofrosine, moderação, autocontrole, temperança, busca da harmonia interior. Esse foi um termo que quase todos os filósofos gregos usaram. Platão, Aristóteles, Hesíodo, todos descreveram essa como a principal virtude do homem, dominar a si mesmo. E se lá no nascimento do conhecimento humano eles já estavam pensando nisso, deve ter algum sentido pensar nisso. Eu vou te dar o passo a passo para você voltar a dominar o seu próprio cérebro. Mas primeiro eu quero que você entenda que fazer sumir a vontade não é um caminho viável. Não se trata de força de vontade. Todos os caminhos, as associações do seu cérebro estão ligadas a esse prazer. E o caminho mais curto para fazer as coisas funcionarem é trocar esse prazer fácil por um outro tipo de prazer. É ter prazer sobre ter controle da sua vida.
O Nir Eyal, no livro Indistraível, propõe uma reflexão que é bem interessante. Primeiro, vamos imaginar uma linha representando tudo o que você faz no decorrer do dia. À direita estão as ações positivas, à esquerda são as negativas. Do lado direito está a tração, que vem do latim tractio, que significa atrair, puxar. São as ações que nos puxam em direção daquilo que nós queremos na nossa vida. Do lado esquerdo está a distração, que significa o afastamento da mente. As distrações, elas nos impedem de avançar em direção à vida que desejamos. E o desafio, é claro, é eliminar os gatilhos que nos levam para o lado da distração, ou direcioná-los para o outro lado da escala. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é se entender. Todos os dias, milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça, quer a gente queira ou não. É uma tarefa muito difícil, se não impossível, controlar todos eles. Mas nós podemos sim controlar o que fazemos com eles. Então, vou te dar 3 passos para começar essa jornada. Primeiro, identifique o desconforto que precede a distração. Todos os gatilhos partem de algum desconforto. Quando eu escrevo, costumo ter o impulso de procurar alguma coisa no Google, por exemplo. Eu até posso justificar esse mau hábito dizendo que eu estou pesquisando, mas no fundo eu sei que muitas vezes eu só estou procurando uma distração quando me deparo com alguma dificuldade ali no texto. Perceba o momento que você tem vontade de entrar nas redes sociais. Você ficou ansioso? Você se sentiu incompetente de alguma maneira? O que você estava fazendo? No que você estava pensando? Não existem julgamentos aqui, tá? Só anote. Anote, inclusive, o lugar e o horário que você teve esse pensamento, se você puder. Assim você pode analisar como isso ocorre durante o dia. 2. Explore a sensação. Seja curioso, não julgue, explore esse sentimento, mesmo que seja um sentimento ruim. O que acontece? Seus dedos se contraem quando você está prestes a se distrair, você sente um aperto no estômago, um nó na garganta, respire fundo. Seja curioso sobre isso, haja como um cientista se estudando. O que acontece se você resiste um pouco mais a esse primeiro impulso? A chave é perceber que as sensações mudam ao longo do tempo. Respire fundo, mexa um pouco o corpo ou tome um copo d'água. O desejo de pegar o celular inevitavelmente vai diminuir e é isso que você tem que começar a explorar. Aos poucos, substitua esse desejo. Volte o foco para atividades que você realmente gostaria de fazer. Pegue um livro, estude um pouco, nem que seja uma frase, uma página. Ou então se prepare para sair antes, lave a louça. 3. Acostume-se com o desconforto. Com o tempo você vai começar a associar o desconforto de resistir como um meio para um bem maior, o controle. Assim como um esportista que tem prazer na dor física de exercício intenso, na palpitação, no suor de uma corrida ou de uma pedalada longa, você vai acabar tendo prazer em resistir àquele seu desejo primário e perceber que você está tomando o controle da sua vida de volta e que você está direcionando isso para algo positivo. Perceba o seu progresso, anote ele. Além disso, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários se isso te ajudou de alguma forma. Até a próxima.